Padre Lucas, Reverendo Senhor Júlio Guerra, nosso caro seminarista, caríssimos fiéis, eis que hoje é o segundo domingo depois da Páscoa, conhecido como Domingo do Bom Pastor, e nós comemoramos, nós os padres do Instituto Pastor, nós comemoramos no dia de hoje a festa patronal do nosso Instituto. Ou seja, é um dia de grande alegria para nós, mas também para os senhores que se confiaram ao sacerdotes do Instituto Pastor para cuidar das suas almas. Então, não é somente o domingo do Bom Pastor, mas também o domingo da Boa Ovelha. E no Evangelho de hoje, nosso Senhor se apresenta justamente como sendo o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas, e assim ele se erige como o perfeito exemplo de pastor para todos aqueles que dele recebem o cuidado das almas. E portanto, também nós o temos, por consequência, como particular fonte da vida espiritual para nós, sacerdotes do IBP. Mas pediria aos senhores que prestassem bem atenção como nosso Senhor se apresenta. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Vejam bem que esse modelo que nos é apresentado por nosso Senhor, se fosse apresentado a qualquer pastor do meio rural, aquele senhor que de fato cuida de rebanhos, seria um motivo de riso. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Pensem bem nesta ideia. Um pastor que dá a vida por seus animais. Normalmente um pastor que cuida de animais vai certamente cuidar muito bem deles, afinal é um investimento. Mas não vai dar a sua vida por elas. Como todos os animais, as ovelhas existem para servir o homem. A finalidade e, por consequência, a felicidade da ovelha está na reprodução, no fornecimento de lã e, o que é melhor ainda, no churrasco. Seria absurdo alguém disposto a morrer por um animal, bem como, diga-se de passagem, é absurdo e contrário à ordem criada por Deus que alguém prefira os animais ao homem. Nem deve fazê-lo, pois que a vida de um homem é muito superior ao bem de alguns animais. No entanto, os pastores de homens, os bispos, os padres, os governantes, os chefes de família, seguindo o exemplo de Cristo, devem dar a sua vida física pelo bem espiritual dos seus súditos, porque o bem espiritual deles está muito acima do bem físico, que é a vida do pastor de almas. E Cristo dá o exemplo. Ele é o pastor que dá a vida. Caríssimos, Cristo é sacerdote, mas ele também é vítima. Na cruz ele se oferece a si mesmo por nosso bem. Assim os pastores, por ele instituídos, e todos aqueles outros que de alguma forma participam da cura de almas, não podem se contentar em ser somente sacerdotes. Devem ser também vítimas como Cristo e se oferecerem como vítimas de imolação no cumprimento de seu sacerdócio pelo bem espiritual dos fiéis a eles confiados. Um sacerdote que rejeita a noção de sacrifício não passa de um traidor de Cristo, traidor do sacerdócio recebido, um verdadeiro mercenário. Mas, e as ovelhas?
Muito se fala do bom pastor, como fizemos há um ano, na última festa do bom pastor. Mas, como disse, o domingo do bom pastor é também o domingo da boa ovelha. E o que poderia dizer a respeito das boas ovelhas? Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, deixa 3 sinais para distinguir as boas ovelhas. Diz nosso Senhor: as minhas ovelhas me reconhecem, as minhas ovelhas escutam a minha voz, e as minhas ovelhas me seguem. Então, primeiramente, caríssimos, as boas ovelhinhas reconhecem o seu bom pastor. A virtude teologal da fé recebida com a graça no momento do nosso batismo, e por meio da qual nós cremos em Deus e em tudo aquilo que Ele revelou à sua santa igreja e que ela nos propõe a crer, serve para nós como uma bússola que aponta sempre o norte a seguir. Isto é, uma bússola que nos leva a reconhecer a imagem do bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, lá onde Ele se encontra presente. E onde nós devemos reconhecê-lo? Em primeiríssimo lugar, nós devemos reconhecê-lo lá onde Ele está real e substancialmente presente em corpo, sangue, alma e divindade, tão glorioso quanto Ele está reinante no céu, ou seja, no Santíssimo Sacramento presente sobre nossos altares. O sacrário é como a gruta de Belém, a Belém da Judeia, claro, onde nosso Senhor nasceu. Lá Ele ocultava a sua divindade, e aqui Ele oculta também a sua gloriosa humanidade ressuscitada. Mas está sempre junto de nós para nos consolar e para nos fortalecer no caminho árduo da nossa salvação. Nós devemos reconhecê-lo também na hierarquia sagrada que Ele deixou para nos guiar, proteger, alimentar e confortar até o céu. Uma ovelha que ignora seu pastor está fadada a cair na presa dos lobos. E o primeiro deles é o próprio demônio, que possui uma natureza angélica e é, portanto, muito mais forte e muito mais esperto que nós, se nós considerarmos a nossa natureza humana. Claro, isso que digo não é motivo para pânico. Se nós conhecemos a verdade, se nós rezamos, se nós frequentamos os sacramentos com assiduidade, e estamos em estado de graça, não temos o que temer. Mas não manteremos isso sem a Santa Igreja e sem os sacerdotes. Uma ovelha que confia tão somente em suas próprias forças, que confia somente nas suas próprias capacidades, que se acha autossuficiente, e prefere o seu juízo ao juízo daqueles que estudaram longamente e estudam constantemente e que têm a graça de estado necessária para apacentar o rebanho, está fadada a erros de julgamento terríveis, está fadada aos ataques dos mais diversos erros e, por fim, coloca gravemente a sua alma em risco. Nosso Senhor deixou pastores para continuarem o seu pastoreio. Uma ovelha que quer ficar por conta própria, isolada no meio do mato, não tem condições de sobreviver. Em seguida, caríssimos, as ovelhas escutam a voz do seu pastor e não se movem senão para ir em direção a Ele. E qual não é, caríssimos, a confusão hoje em dia de tantas vozes, de tantos falsos pastores, falsos filósofos, mais variados gurus, falsos profetas,
e até mesmo, por incrível que pareça, mães de falsos profetas. São, em verdade, mercenários que querem agradar, querem formar clubinhos com aqueles que se comprazem em suas posições. E o que é muito mais pernicioso e letal, inserem os seus erros em meio à verdade, tornando o erro muito mais sutil e doce como o veneno. Mas o mercenário que tanto tenta agradar é incapaz de transmitir a integridade da fé, ele é incapaz de apacentar as ovelhas, ele é incapaz de lhes dar o céu. E nem protege o seu rebanho dando sua vida, muito pelo contrário, dá a ovelha de bandeja para o lobo. Mas a voz do bom pastor, caríssimos, há sempre de se destacar, ensinando com extrema fidelidade a doutrina da salvação, isto é, o Evangelho ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, confiado à sua Santa Romana Igreja e transmitindo ininterruptamente ao longo dos séculos aqueles que detêm legitimamente o munus de bons pastores. Disse São Paulo: se alguém vos anunciar um evangelho diverso do que vos tenho pregado, ainda que fosse um anjo do Senhor, não lhe deis crédito, pois vos engana. Há, claro, muitas ovelhas verdadeiramente enganadas na confusão em que vivemos, o que atenua, evidentemente, a sua culpa. Mas muito pior e muito mais dramático é a quantidade de ovelhas que se acham, na prática, o seu próprio pastor, que se consideram autossuficientes, que têm confiança demais em si mesmas e no maior suprassumo, perdoem-me a redundância, no suprassumo do liberalismo moderno, colhem nas mais diversas fontes aquilo que mais apraz ao seu próprio julgamento. Ao passo que, se um sacerdote a corrige, é na cabeça dela, porque ele não bem entendeu este ponto específico, porque ele não viu o vídeo que ela recebeu no WhatsApp, porque ele é muito jovem, ou porque ele próprio está sendo enganado pelo movimento globalista moderno ou qualquer outra coisa. Caríssimos, como isso é dramático e triste para um sacerdote, que se vê reduzido, ao menos para aquela alma, na prática, a uma máquina de sacramentos, cujos ensinamentos são escolhidos a dedo pela ovelha, de acordo com o que mais convém para aquelas convicções que já estão pré-estabelecidas na sua cabeça. É uma ovelha que não quer ser apacentada, uma ovelha que não quer ser formada, que já se formou a si mesma. E, na prática, mesmo que não pense isso claramente, dispensa o cuidado do pastor. É uma ovelha que, poderíamos dizer, acredita demais em si mesma. E lembremos sempre aquela frase muito espirituosa de um escritor inglês chamado Chesterton, que diz que o único lugar em que os homens acreditam plenamente em si mesmos é o hospício. E a ovelha que confia demais em si mesma se encontra nesse mesmo estado e vai ser inexoravelmente devorada pelo lobo. Enfim, nos diz o Senhor: as minhas ovelhas seguem o bom pastor.
Como já outras vezes disse deste púlpito, a fé católica não é uma mera ideologia, não é uma mera forma de ver o mundo, nem uma posição a ser defendida como um clube de futebol. A fé católica é o caminho, o único caminho para a salvação. Ou seja, todo o tesouro da fé e da graça deixado à Santa Romana Igreja e transmitidos pelos bons pastores, estabelecidos pelo verdadeiro bom pastor, para agir verdadeiramente na vida das suas ovelhas, que lhes são confiadas, é transmitido para que possam concretamente segui-lo. O tesouro da fé e o tesouro da graça deixado à igreja foi deixado para que as almas possam concretamente, por meio de atos, seguir o bom pastor. Para que, por atos concretos de conversão e santificação, possam chegar ao céu. Seguir o bom pastor, estando no seu rebanho, que é a Santa Romana Igreja, fora do qual não há salvação, e seguindo os seus bons pastores, não é uma escolha, não é uma preferência, não é um mero jeito de se sentir bem, de ser feliz. Não, nada disso. Pertencer ao rebanho de Cristo na Santa Igreja e seguir os seus legítimos pastores é uma questão de vida ou morte. A ovelha pode até se achar forte e esperta o suficiente para sobreviver ao lobo, mas os senhores hão de convir. A realidade concreta é que ela não passa de uma ovelha tola, que não tem absolutamente nenhuma chance diante do lobo. Pois pensem bem, trata-se de um fato. Coloquem um lobo diante de uma ovelha em um cercado. Eu garanto para os senhores que não vai ser o lobo que vai ser morto. Além disso, podemos colocar um parênteses aqui. Um parênteses muito interessante. A utilização da figura do pastor, do lobo e da ovelha por nosso Senhor Jesus Cristo não é nada aleatória, nem um mero fruto do acaso, por, na região em que ele se encontrava, existir vários pastores e vários rebanhos. Com efeito, caríssimos, a ovelha é o animal que mais requer a proteção do homem, porque é um dos animais mais tolos que os senhores podem encontrar pela frente. Tanto por seu instinto fraco, por sua incapacidade de perceber os perigos e pela incapacidade de se defender dos muitos inimigos a que ela se encontra exposta. Na verdade, se os senhores perguntarem a um pastor de verdade, a um pastor de rebanho, ele diria que a ovelha é um animal que tem a capacidade de ir em direção ao perigo sem percebê-lo, para a maior exasperação daquele que a vigia. No entanto, para compensar tais deficiências, ela é, por outro lado, extremamente dócil às ordens dadas pelo seu pastor. No entanto, ela precisa agir de acordo com essas ordens para sobreviver. Não basta compreender, não basta gostar. Olha que legal, o pastor está cuidando de mim, e se joga no precipício. Não basta defender aquilo que o pastor está falando, brigar, xingar o lobo no Twitter ou no Facebook,
defender com unhas e dentes diante de outras ovelhas mais rebeldes o seu pastor e não fazer o que ele diz e se jogar no precipício. Não basta ser uma ovelha cruzadinha de Facebook. Não basta gostar daquilo que o pastor diz, não basta compreender, é necessário agir, é necessário viver. A nossa fé católica deve ser vivida integralmente, como bem ensina São Tomás de Aquino, comentando Aristóteles: bonum ex integra causa, malo ex quacunque defecto. O bono vem de uma causa íntegra, o mal vem de qualquer defeito, qualquer falta. Nós devemos possuir a fé íntegra e nós devemos vivê-la integralmente. E para isso, o pastor fará tudo aquilo que for necessário. O pastor irá chamá-la. Ele vai chamar a sua ovelha. Ele vai admoestá-la. Ele vai usar o seu báculo para bater na ovelha se for necessário. Ele vai rezar, ele vai sofrer por ela. Ele está disposto a dar a sua vida. Começando pelo fato da dedicação integral de toda a sua vida às suas ovelhas. Mas, se necessário for, ele vai se sacrificar por elas. Ele vai dedicar-se integralmente. Ele vai sacrificar-se integral e teimosamente por todas elas. No entanto, ele vai se sacrificar integral e teimosamente por cada uma delas, senão ele não pode ser chamado de bom pastor, senão ele não pode ser chamado de sacerdote católico. No entanto, se a ovelha foge e não quer saber do pastor, para a maior tristeza da alma dele, ela há de se perder. O inferno existe e as almas vão para lá. Por isso que digo, pertencer ao rebanho de Cristo, submeter-se aos bons pastores, deles receber a graça da salvação, não é uma questão de preferência, é uma questão de vida ou morte, de vida ou morte da alma. E os bons pastores compreendem muito bem isso, e por isso que estão dispostos a dar a sua vida corporal para que as ovelhas tenham a vida eterna. Pois, caríssimos, como conclusão, renovemos nesse dia nossa profunda fé em Cristo, bom pastor, que é o caminho, a verdade e a vida, pois só nele nós temos a salvação. Que nós saibamos reconhecê-lo, ouvi-lo e segui-lo nos pastores aos quais ele nos confiou, para que estejamos no rebanho de Cristo, que é a Santa Romana Igreja, e que, estando na Santa Romana Igreja, possamos ser apacentados e guiados pelo bom pastor, através dos seus bons pastores, até os pastos verdejantes e gordos da bem-aventurança eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.